Sejam todos bem-vindos a esse webinar da Sampo. Acho que a maioria de vocês já me conhece, eu sou José Cláudio Securato, sou CEO da Sampo. E a ideia central do seminário de hoje, do webinar de hoje, é a gente falar sobre inovação e medo. A gente recebeu mais de 100 perguntas e, claro que nós acho que provavelmente não vamos conseguir endereçar todas essas perguntas, até pela profundidade, complexidade, perguntas excepcionais. Acho que a gente começaria precisando de uma semana para conseguir responder essas perguntas. Mas, de qualquer forma, eu agrupei essas perguntas junto com o Forbes para, de alguma forma, endereçá-las tanto na fala quanto em perguntas que nós fazemos ao final dessa entrevista. Vocês também podem ir enviando as suas perguntas aqui pelo chat e, da mesma forma, também todo o time da Sampo vai organizando essas perguntas, agrupando essas perguntas, para no final a gente também endereçá-las, porque são perguntas realmente importantes. Qual que é o contexto desse webinar? A ideia central é a gente trabalhar com 4 webinars, então esse é o primeiro, um webinar por semana, para que a gente possa explicar as mudanças do mundo e as mudanças da sociedade. Mudanças que já estão em curso, mudanças que estão sendo aceleradas pela pandemia. Para o professor Dr. Jorge Forbes, nós vivemos a maior transformação dos laços sociais dos últimos 2.800 anos. Não é pouca coisa. Nesse cenário, eu e o Forbes pensamos, então, por que não contribuir com a sociedade, com esses 4 encontros, discutir esses temas de forma razoavelmente profunda, e, ao final, provavelmente já no mês de maio, nós teremos um curso curto para aqueles que são mais interessados, onde a gente, de alguma forma, possa entrar com mais profundidade em todos esses temas. O contexto geral estamos mudando de uma terra antiga e indo para um novo cenário, que o próprio professor Forbes chama de Terra 2, em contraposição ao antigo que era Terra 1. Forbes, você é psicanalista, médico, psiquiatra, fez mestrado, fez 2 doutorados, que é algo em comum, e durante a sua formação você passou um tempo na França e você estudou diretamente com Jacques Lacan. Eu pergunto, quem é Jacques Lacan e por que a teoria de Lacan é tão importante nesse mundo novo que surge? Bom dia, Zé Cláudio. É um imenso prazer estar aqui com você, com a Sampo, e muito, muito prazer de estar com todo o pessoal que está entrando, se inscreveu para fazer esse nosso webinar. Todos nós em isolamento, espero que todos sejam bem, que o isolamento não seja um cativeiro para ninguém. Começaria com uma lembrança do Nietzsche, que nos serve como uma pensar para esses momentos. Ele dizia, o vosso mau amor de vós mesmos faz do isolamento um cativeiro. Então, eu espero que a gente tenha um ótimo amor de nós mesmos, que o nosso isolamento não seja um cativeiro. Pelo menos ficam os votos nesse dia tão especial, que o Zé Cláudio teve a simpatia de me convidar, de promover esse webinar no dia de São Jorge. Então, vamos lá. Zé Cláudio, sua primeira questão é sobre Jacques Lacan. Quem foi Jacques Lacan? Como é que foi meu contato com ele? Eu vou dizer o seguinte, eu acho que o Jacques Lacan foi o maior psicanalista depois de Freud. Ele revolucionou a psicanálise em 2 momentos da sua vida. Para situar um pouco para as pessoas, antes a própria vida de Lacan, Lacan é um homem do século passado, ele nasceu em 1901 e morreu aos anos de 1981. E a obra dele, mais ou menos, se divide em 2 momentos. O momento primeiro, que foi a razão pela qual fui para Paris seguir os seminários dele, a psicanálise tinha se transformado numa coisa que ela não é, numa certa acomodação ao American Way of Life, o que hoje em dia seria uma psicologia positiva. Não era mais uma análise do conflito, era uma tentativa de soluções universais. E Lacan se antepôs a isso, achava que nós estávamos perdendo a virulência da descoberta freudiana. E um aspecto que me levou a ele foi algo que eu, menino, quando comecei a estudar psicanálise, me ensinavam que aquilo que eu sentia era a verdade do meu paciente. Isso se chama em psicanálise contra-transferência. E não me convencia minimamente que o meu sentimento,
que eu acho que é enganoso, como de todos, poderia ser verdade do meu paciente. E caiu nas minhas mãos um livro de Lacan, e eu abri e vi que essa pessoa que era tida como um grande psicanalista, ela fazia uma crítica severa à contra-transcendência. Então eu falei, opa, se existe um grande psicanalista, que eu nunca tinha ouvido falar, isso passava-se mais ou menos em 73, 74, e que ele vê uma outra forma de pensar a psicanálise, isso me interessa muito, como não tinha nada aqui no Brasil, mas que pudesse me orientar melhor, eu fui para Paris assistir os seminários dele. Tive muita sorte, Zé Cláudio, porque eu peguei um Paris, onde eu saí do seminário de Lacan, ia para o de Foucault, saí de Foucault, ia para o Lévi-Strauss, de Lévi-Strauss ia para Roland. Foi uma espécie de um baile dele fiscal, né, da inteligência europeia do século passado. A gente sabia que aqueles grandes pensadores, que isso não iria mais se reproduzir pela mudança de época, de haver tantos grandes pensadores ao mesmo tempo num determinado lugar, que esse fenômeno era um fenômeno único. Lacan, então, especificamente, eu disse que ele tem dois momentos diferentes. Ele tem um primeiro momento onde ele se vale da linguística de Ferdinand de Saussure, que não existia quando Freud fez a interpretação dos sonhos, para mostrar como é que o inconsciente pensa. E que não era tão importante a gente ficar pensando o inconsciente como o inconsciente fosse um recipiente cheio de fantasias primitivas, muito agressivas e difíceis de lidar para a pessoa, mas ele teve uma concepção mesmo do inconsciente. Ele pensava que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, como a gente fala português, como a gente fala francês, existe uma linguagem própria ao inconsciente e seguia leis muito claras daquilo que compõe a linguagem, que são os significantes. E isso me fazia um total sentido, e isso fez com que Lacan revolucionasse a psicanálise no primeiro momento, através do inconsciente, ficou conhecida essa expressão, estruturado como uma linguagem, o inconsciente que pensa, e que a gente deve saber ouvir, não sentir, ouvir esse inconsciente. Ele fala nos sonhos, nos lapsos, nos atos falhos, quando a gente troca um nome, quando a gente esquece uma coisa, quando a gente vai pegar um avião, o tempo que a gente pegava avião para os Estados Unidos e descobre que a gente não levou o passaporte nem o visto. Enfim, a gente aprende a escutar essa estação inconsciente que segue uma razão diferente da razão consciente habitual. Esse é o primeiro Lacan. Houve um segundo, ao qual eu tenho me dedicado com afinco, acho que posso dizer isso, nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, que não é o Lacan de você buscar o saber do inconsciente, mas é aquilo que escapa a qualquer saber, mesmo o saber do inconsciente, que se chama em Lacan do real, o que a gente de uma maneira mais simples a gente poderia dizer, real não tem nada a ver com a realidade, gente, o intangível. Então Lacan tem uma segunda parte, que eu acho que é a que a gente vai mais falar hoje, porque a gente está numa época onde o intangível nos impacta diretamente, né? Lacan trabalhou não que a gente não só um saber que a gente não tem um acesso direto, que é o saber inconsciente, mas trabalhou o intangível, a impossibilidade de um todo saber. E quando você tem uma impossibilidade de um todo saber, você tem que fazer o quê? Você tem que inventar. Está aí a primeira vez que eu falo a palavra inventar, que tem a ver com inovação, que é o tema do nosso webinar hoje, né? Então, o Lacan, que começa em 1970, mais ou menos, ele vai morrer em 1981, como eu já falei, ele dá uma virada muito importante, um acréscimo na psicanálise, e nos ensina a conviver com o intangível sem querer tampar buraco. Que isso eu acho que daqui a pouco vai ficar mais claro no decorrer da nossa conversa, Zé Cláudio, porque a tentativa em Terra 2, uma terra que não tem um padrão único, portanto os buracos ficam claros. A tentativa de tampar buraco é muito ruim para esse momento e eu acho que a gente vai falar disso. Então é isso, eu acho que foi o maior psicanalista depois de Freud, revolucionou a psicanálise, esse ensino se estendeu pelo mundo todo, hoje em dia os lacanianos são em grande número, e acredito que é a teoria e a pragmática
mais adequada aos fenômenos de Terra 2, aos fenômenos da pós-modernidade que a gente está vivendo. Desculpe ter sido um pouco longo nessa resposta, mas a Não, de forma resposta é uma nenhuma. pergunta, De forma situação. nenhuma. Eu acho que é importante para a gente conseguir construir aqui um raciocínio para situar todo mundo que nos vê, todo mundo que nos escuta, até a gente conseguir afunilar na ideia de inovação e medo. Nesse contexto de olhar ainda um pouco macro, como que a humanidade se organizou em termos de laços sociais? Ou seja, em como a sociedade se organizou no nascer, no viver, no trabalhar, no se relacionar, no amar, no organizar a família ao longo do tempo? Eu vou tomar emprestado de um grande amigo meu, com quem a gente troca figurinhas frequentes, um filósofo chamado Luc Ferry, que muitos devem conhecer, porque os livros dele são conhecidos aqui no Brasil. E eu tomo emprestado dele uma separação que ele fez em tempos éticos, desde o início da filosofia, 8 séculos antes de Cristo, até hoje em dia. Não se apavorem com isso, não é fácil de... eu não vou ficar contando 1.800 anos, né, de história, não, 2.800 anos de história, mas vou falar em grandes períodos da civilização. Mas antes de falar desses grandes períodos de civilização, Zé Cláudio, eu acho importante que a gente não tome inocentemente a sua pergunta. As mudanças nos laços sociais mudam a forma de viver da humanidade. Eu queria chamar a atenção a todos que isso é uma pergunta que só se faz para humanos, porque vacas não fazem congresso, não fazem webinar. Por quê? Porque elas não duvidam. Desde que a primeira vaca existiu até hoje, vaca é vaca, ela sabe o que fazer, ela sabe o que comer, ela sabe procriar, ela sabe cuidar do filho. Ela tem um saber que vem no instinto dela, na carga genética dela, no DNA dela. Uma abelha é um exemplo de perfeição, por exemplo, do bem-entendido. Uma abelha conta para outra com precisão a que distância está uma flor, que latitude, que longitude, que altura. Não tem erro quando ela indica um caminho. Pergunta para um humano na esquina um caminho, ele pega a mão direita e diz: tome à esquerda, né? Já começa o mal-entendido na primeira parte da resposta. Enfim, eu quero fazer uma diferença fundamental, em primeiro ponto, entre o humano e os animais. Sartre sintetizou essa diferença dizendo: nos animais, a essência precede a existência. No humano, a existência precede a essência. Isso quer dizer o quê? Que uma abelha, quando nasce, ela já sabe ser abelha. E o que quer dizer o que para nós humanos? Que quando nós nascemos, nós não temos a menor ideia de saber quem nós somos, o que nós temos que fazer, o que a gente tem que comer, etc. Nós temos que entrar na cultura, nós temos que ser aculturados, né, para poder pegar aquela existência que em nós é primordial, é primeira, e colocar uma essência que é posterior ao nosso nascimento. Então, isso faz com que os animais sejam muito fortes em suas certezas e nós sejamos muito fracos, cheios de dúvidas. Por outro lado, os animais não inovam nada. Eu brinco várias vezes dizendo: a abelha faz a colmeia dela há 100 milhões de anos, exatamente da mesma maneira. É um hexágono perfeito. Em 100 milhões de anos não surgiu uma abelha Niemeyer para fazer uma curva na colmeia, para dar mais sensualidade, para paquerar melhor a abelha rainha. Isso nunca existiu, nem existirá, porque onde você tem só certeza, você não tem inovação. E o homem, como é que é? O homem, Zé Cláudio, tem inovação na sua própria estrutura, porque se ele não tiver a inovação, ele morre. Ele tem que inventar a cada momento o que faz na sua vida. Todos nós somos GPS ambulantes, mudando de rota e decidindo o caminho a cada instante. Essa diferença me parece fundamental. Isso é só a primeira parte da resposta, hein, Zé Cláudio? Agora, a Porque você não segunda... respondeu a minha pergunta ainda, é isso mesmo. Eu não respondi, eu fiz uma pré-pergunta e respondi a pré-pergunta. Agora vamos falar dos tempos éticos. A palavra um pouco pesada, tempos éticos, vale lembrar que a ética, no sentido que eu estou falando aqui, é das maneiras que a gente se organiza em relação a algo. Como é que uma vez que nós não temos
a essência não precede a existência, de que maneira a gente vai juntar os humanos? Vou falar rapidamente. Isso vai ser objeto de um outro webinar, eu acho que a gente só vai se dedicar a isso. O primeiro momento, eu insisto, no tempo da filosofia, que começa 8 séculos antes de Cristo e vem até hoje, antes disso é o tempo da mitologia. Então, eu estou escolhendo pensar de 8 séculos antes de Cristo. De 8 séculos antes de Cristo até 3 séculos depois de Cristo, nós temos o tempo onde o homem entrava em equilíbrio com a natureza. Essa ética da natureza chama-se ética cósmica. Não tem nada a ver com as estrelas, como normalmente se pensa o cosmos. Não, a natureza, né, chama-se a ética cósmica. Do século III depois de Cristo, mais ou menos da conversão de Constantino, do imperador Constantino, até o século XVIII, até o terremoto de Lisboa, que é um marco na história do pensar o laço social humano, um terremoto esse que se deu nos 2 primeiros dias de novembro de 1755, a gente tem o tempo da ética divina, onde o homem se refere não mais à natureza, mas a um Deus, não importa qual, a um Deus, uma transcendência divina. Um terceiro tempo que começa com o iluminismo, no século XVIII, que eu acabei de falar, e vem até agora o século XX, século XXI, nós não temos mais uma referência à natureza, não temos mais prioritariamente. Claro que a gente continua tendo, até hoje temos todas as anteriores. Nós não temos mais prioritariamente uma ética natural, nem uma ética divina, mas começa uma ética racional, onde a razão passa a ser o elemento de aglutinação da espécie humana. Como a razão é um elemento humano, nós damos o nome a essa corrente que nasce nesse momento de humanismo. Humanismo é o nome que se dá quando você se refere ao homem como a própria espécie humana, como sua transcendência, não mais o divino ou a natureza. E, finalmente, a partir mais ou menos, eu dataria de 1990, o surgimento da web, nós temos a última imensa mudança da qual nós somos filhos, participantes, habitantes, que é uma mudança para um novo tempo, que é uma mudança para um novo tempo que a gente está vivendo hoje, esse quarto período, o quinto período, que teve um período de desconstrução que eu vou falar outro dia. Mas o período que a gente está vivendo hoje, que é o período da pós-modernidade, que é o período que eu chamo de Terra 2, que é um período completamente diferente dos anteriores e do qual o coronavírus anuncia a sua chegada. Te respondi? Respondeu. Agora ficou muito bom. Gostei. Esse raciocínio de natureza, de Deus, de religião, de razão, do humanismo, em que momento que você separa a Terra 1 de Terra 2? Que é uma nomenclatura que você, Forbes, usou para ajudar as pessoas de uma forma didática a entenderem uma divisão, uma ruptura. Zé Cláudio, a partir da minha clínica eu comecei a notar nos anos 90, mais ou menos, no final dos anos 80, não, nos anos 90 em diante, eu escrevi um livro na época chamado Da Palavra ao Gesto Analista. Eu comecei a notar que eu precisaria ter outros instrumentos terapêuticos do ponto de vista analítico, que a teoria edipiana, que era o alicerce, o paradigma da compreensão do homem, não era mais suficiente porque estavam existindo novos fenômenos em curto-circuito, que seria necessário um outro tipo de approach. E certos fenômenos da sociedade começaram a me chamar muita atenção, especialmente a música eletrônica. Eu trabalhei muito a questão da música eletrônica e aqui, aliás, vale lembrar que eu gostaria de fazer uma rápida homenagem a Ângelo Leuzi, que morreu hoje e que foi quem mais ou menos liderou o movimento de música eletrônica em São Paulo, criou a Boate Love, Rose Bombom e outras.
foi um inovador nesse sentido. Mas essa música, não estou dizendo que eu goste dela ou não goste, eu estou dizendo que ela mostrou que as pessoas estavam juntas sem necessariamente se compreender. Se você pegar uma Techno Parade, por exemplo, você vê 2 milhões de pessoas juntas, elas estão juntas sem dividir o mesmo significado. Não é como em época anterior, não é em época anterior que a gente ia assistir um show do Frank Sinatra no Maracanã e 180 mil pessoas cantavam a mesma música, My Way, todo mundo junto. Não se canta na música eletrônica. Então comecei a notar esses fenômenos, que interessante se essa adolescência não seria uma adolescência rave, não estaria surgindo algo que esses mutantes estavam mostrando, que não existia mais um significado único compartilhado, mas uma multiplicidade de significados, onde cada pessoa tinha que escolher a maneira de entender aquilo que lhe chegava. Então, eu diria para você que aí, na época isso tinha o nome de passagem da modernidade para a pós-modernidade, né? Ou do mundo universal para o mundo global. Quero lembrar a você e ao povo que está conosco que universo quer dizer a versão do um. Então, a ideia do universal era o mundo em que muitos de nós, eu, por exemplo, nasceu. Nós tínhamos um mundo verticalmente orientado, com padrões muito bem estabelecidos, que a gente se adequava ou se rebelava, por exemplo. De repente, esse mundo passa a ser global, no sentido de múltiplas opções. É totalmente diferente quando você tem uma opção prioritária ou quando você tem opções equivalentes. E isso se chamava, Zé Cláudio, isso é o começo da pós-modernidade. A modernidade seria um mundo marcado pelo iluminismo, isso seria a pós-modernidade. Eu não vou entrar em muitos detalhes acadêmicos nessa distinção, eu vou te responder como é que eu criei a metáfora Terra 1 e Terra 2. A partir disso, eu comecei a comentar esses aspectos que eu estava vendo na clínica, na vida, no mundo, e escrevendo livros, escrevendo artigos, discutindo com os colegas, discutindo com as pessoas, buscando novas saídas, ou novas formas de receber esse mundo, melhor dito, de ser recebido nesse mundo, porque o mundo não depende de mim, nós é que dependemos, nós é que seguimos dentro disso. Mas aí eu vi que era muito confuso quando eu falava em modernidade e pós-modernidade, porque na linguajar comum que a gente utiliza, quando a gente fala, quando eu digo, por exemplo, isso daqui, essa caixinha, né, de iPod, isso daqui é moderno. Eu não vou dizer que é pós-moderno, é moderno. Por que é moderno? Porque é recente, né? Então, a gente chama de moderno aquilo que é recente. Aí, para explicar para as pessoas que, do ponto de vista do estudo do laço social, moderno é o antigo, o pós-moderno é o atual, é muito confuso. E comecei a ver que a diferença era tão grande, que a nossa diferença atual é tão mais importante que todas as outras que eu me referi rapidamente agora há pouco, que era tão importante essa diferença, que valeria dizer que é como se a gente tivesse saído de uma Terra, de um planeta, tivesse chegado a um outro planeta, que geograficamente é igual, mas é totalmente diferente do nascimento à morte, mas totalmente diferente. Você não nasce da mesma forma, não trabalha, não educa, não ama, não se aposenta, não morre, nada mais é igual ao que antes era, né? Então eu achei que valeria a pena dar o nome de Terra 2 a esse novo momento. E foi aí, inclusive, quer dizer, uma das aplicações que eu dei esse nome, eu criei um programa de televisão, que espero que todos saibam, na TV Cultura, que eu tive a felicidade, junto com todo mundo, uma equipe imensa, fez Terra 2, a quem eu sempre agradeço a gente ter feito isso. Nós ganhamos o prêmio da melhor programa de televisão da televisão brasileira, da PCA, a Associação Política e Crítica de Arte, de 2017. O que mostra que havia um interesse, uma recepção muito grande à exposição que fizemos nesse programa, que exatamente foi nomeado Terra 2. Tem 16 capítulos, são 2 séries, cada uma de 8 capítulos. Que inclusive voltou a ser, inclusive está sendo reprisado agora, né? Em virtude até Está do sendo momento que a reprisado gente... agora. Exatamente. Ele foi visto
foi visto como um precursor, né, como um anunciador desse tempo, então está sendo reprisado nesse momento. E também está no YouTube para quem quiser dar uma olhada. Então, por isso que eu pensei em Terra 2. E comecei a ver, para concluir, né, Cláudio, que isso é acessível a todo mundo. As pessoas dizem, claro, nós estamos em Terra 2. Que Pra ninguém veio me gente... perguntar se terá uma Terra 3. Não, não tem, nós estamos só começando Terra 2. Legal. Para a gente poder ser didático, características mais marcantes Espero de que eu Terra esteja 1. sendo. Para características marcantes de Terra 1 e características marcantes de Terra 2, ou seja, o que uma coisa era, o que ela tende a ser. Essa pergunta não devia muito existir, porque ontem eu contei para você que eu tinha feito uma tabelinha nova, né? E você, evidentemente, a gente está sempre querendo contar a última coisa que a gente fez. Eu já fiz várias diferenças entre Terra 1 e Terra 2, inúmeras, e quem assistiu o programa de televisão viu. Mas é claro que eu vou querer contar a última, que eu ainda estava deixando maturar um pouco, mas vou dividir com todo mundo, porque eu dividi com você e com Camila ontem numa conversa que nós tivemos. Então, eu fiz uma tabelinha, o seguinte, eu fiz um exercício da simplificação, da simplificação, da simplificação do que tenho trabalhado sobre isso, e fiz uma tabelinha de 10 elementos de Terra 1 e 10 elementos de Terra 2. Então, e o elemento diferencial dessa tabela é a verticalidade e a horizontalidade. E como sempre explicava quando você me pergunta, eu tenho que dar uma explicação anterior, porque é a base da resposta que eu vou fazer. Então, me permita dizer que essa revolução que a gente está vivendo, esse tsunami que eu dataria do surgimento da web, porque o surgimento da web, 1991 para alguns, 92, 1991, 1992 se discute o nascimento da web. A web horizontaliza os laços sociais. Ao horizontalizar os laços sociais, ela muda completamente as formas verticais que nós sempre pensamos. Nós pensamos verticalmente na natureza, a natureza era superior a gente. Nós pensamos verticalmente com Deus, evidentemente, Deus Pai, até o gesto é um gesto de superioridade. E nós pensamos verticalmente no luminismo. Por exemplo, o seu pai, não sei você, mas o seu pai chamou o dicionário de pai dos burros. Não sei se você conhece essa metáfora, como metáfora pré-Google, né? Mas se chamava dicionário de pai dos burros. Então, as épocas anteriores, nós tínhamos um mundo vertical, agora começo a dar as qualidades, padronizado, eu tinha um padrão do certo, do errado, do bom, do ruim, do branco, do preto. Nós fomos, quem tem mais de 40 anos e está ouvindo, está participando da nossa conversa, sabe que foi criado assim, né? No mundo vertical, padronizado e hierárquico. Por que é hierárquico? Porque quando você tem algo padronizado, você sabe se você está mais perto ou mais longe daquilo. Então, você pode estabelecer algo linear e algo hierárquico. Então, vertical, padronizado, hierárquico, focado no quê? Naquilo que eu vou atingir, né? As pessoas tinham um foco e era muito mal visto, Zé Cláudio, você sabe disso, era muito mal visto você fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, isso que era mal visto, hoje em dia é bem visto. Aquela pessoa que não é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que nesse momento está nos ouvindo, está lendo um livro com a outra mão, está brincando com o filho e está jogando a bola para o cachorro. Quer dizer, talvez uma das pessoas que esteja conosco nesse momento esteja fazendo isso. Mas em Terra 1 não estaria fazendo isso, levaria uma bronca se estivesse fazendo isso. Porque isso queria dizer que não está focando, não está dando importância, etc. Então, vertical, padronizado, hierárquico, focado, linear, rígido, né? Era um mundo de certezas estáveis, progressivo. Quando eu tenho um padrão, sei lá, eu tenho um termômetro, né?
o padrão está aqui, meu termômetro está aqui. Se eu quero chegar aqui, é progressivo, hierárquico, linear. Ele é esperado, você prevê, quer dizer, você sabe antes de fazer. Se lembra quando seus pais diziam para você, menino, primeiro pensa e depois faz? E o Chico, numa música, falou do fazer antes de pensar. Quer dizer, então, o poeta sempre fala as coisas antes, né? Mas o que eu quero dizer é que hoje em dia, já avanço esse aspecto, você tem que fazer antes de saber. A inovação é necessariamente uma tomada de risco. Não existe um saber que garanta antes de fazer, porque se houver, não é inovação. Volto. Espero que não esteja muito confuso. Vertical, padronizado, hierárquico, focado, linear, rígido, progressivo, esperado, garantido pelo padrão, né? E disciplinado. Isso eu queria chamar a atenção sobre a palavra disciplinado, porque eu queria pôr na nossa conversa a palavra responsável. Gente, quanto mais uma sociedade é padronizada, mais importante é a disciplina. Quando no julgamento de Nuremberg, para quem se lembra do filme, a primeira cena é uma pergunta sucessiva: você é culpado ou não é culpado por aqueles assassinos indescritíveis, né? A resposta de todos eles era: eu não sou culpado porque eu estava seguindo ordens. Então, numa sociedade disciplinada, numa sociedade como o exército nazista, que tem uma disciplina muito rígida, as pessoas acham que se eu tenho mais disciplina, eu tenho menos responsabilidade. No mundo de hoje, que eu tenho menos disciplina, não porque seja um vale-tudo, mas é que eu não tenho mais cartilhas pré-moldadas. Para americano tem, americano adora fazer cartilha. Tem sempre uma cartilha qualquer, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do mundo Terra 2, não da hipertrofia de Terra 1. Então, nesse mundo, você tem mais, como você tem menos disciplina, você tem mais responsabilidade. Então, concluo agora, porque nas reflexões das coisas que eu estou falando, isso pode, a síntese que eu fiz ficou tão extensa que perdeu o poder de síntese. Vou ler as características, eu estou lendo aqui no outro computador. Então, de Terra 1, ela é vertical, padronizada, hierárquica, focada, linear, rígida, progressiva, esperado, garantido, disciplinado. Terra 2, por sua vez, ela é horizontal. Se ela é horizontal, ela é múltipla. Se ela é múltipla, ela é, em vez de ser hierárquica, ela é colaborativa. Nós estamos, por exemplo, compartilhando essa conversa. Esse webinar é uma coisa típica de Terra 2, por exemplo. Se o mundo anterior era focado, o atual é diverso, já comentei isso. Se era linear, hoje em dia é variável, você tem vários caminhos para chegar. Né? Se não vai por aqui, você vai por ali. Por isso que eu brinquei agora há pouco, nós somos todos GPS ambulantes. Não é mais um mundo rígido, é um mundo flexível, variado, diverso. Ele não é progressivo, ele é criativo, ele é muito mais criativo. Ontem me perguntaram na Jovem Pan, você acha melhor Terra 2? Bom, como um cientista das humanidades, eu não tenho que achar melhor ou pior. Eu tenho que constatar, estudar, verificar o fenômeno, transmitir e fazer o webinar com o Zé Cláudio. Então, é isso que eu tenho que fazer enquanto meu trabalho, né, de um cientista da humanidade. Agora, em termos pessoais, como eu acabei de dizer que o ser humano é o único ser criativo, é o único ser inventivo, é claro que eu acho melhor Terra 2, porque será o exercício da criatividade e da inovação. Nós seremos obrigados a fazer um novo renascimento. Bom, flexível, criativo, surpreendente. Ele é surpreendente, é um mundo arriscado, porque não tem garantia, e é um mundo responsável, já comentei. Então tá aí, uma tabelinha de 10 contra 10. Forbes, é mais fácil, talvez, viver em Terra 1, por quanto ele é previsível, por quanto ele é... Eu nasci, estou em Terra 1, sei o que é esperado para mim. Então, eu sei que a sociedade espera
para mim que eu estude, que eu faça eventualmente uma faculdade, que eu tenha uma família. Se eu tiver 2 filhos, ótimo, um menino e uma menina, faço uma carreira, eu me aposento. Ou seja, essa vida, né, que é padronizada, que segue a hierarquia do Estado, na pátria, a hierarquia na família, no pai, a hierarquia na empresa, no chefe, ela é uma vida mais segura, né? Mas e se eu não concordar com essa vida de padrões, eu sou uma pessoa Terra 2 ou sou simplesmente uma pessoa que discordo, né? Como é que funciona isso? Funciona, é muito mais tranquilo Terra 1. E é muito mais burro Terra 1 também, né? E nós sabemos que a burrice é o melhor calmante que existe. É uma delícia ser ignorante, ser burro, né? É o máximo, porque você não tem inquietação, você não tem conflito, você não tem ansiedade, é o máximo. E Terra 1 era um mundo de cardápio pronto. Aquela coisa, a pessoa que vai para o restaurante diz, o que é melhor? O peixe está fresco? Enfim, diz para mim o que eu vou comer. Então, existe uma certa tranquilidade, uma certa felicidade quando as pessoas dizem você vai comer tal coisa, você não tem que pensar em nada. Muita gente diz assim, que bom, porque agora não tem que pensar em nada, dão comida na minha boca, dizem que horas eu vou ter que dormir. Então, a vida com cardápio, a vida de Terra 1, ela é muito asseguradora, e além do mais, se não der certo, não é porque eu não dei certo, é porque o outro me deu comida errada, o outro mandou fazer a coisa errada. Genial, é o tal negócio que eu falei dos nazistas. Quer dizer, matam 6 milhões de pessoas e dizem, não, eu não tenho nada a ver com isso. Tinha um cheiro de gás ali, mas eu não estou sabendo nada disso, não. Enfim, é uma coisa assim, a Hannah Arendt, todo mundo sabe, dedicou um estudo incrível a respeito dessa banalidade do mal que pôde existir em Terra 1. Aí, Zé Cláudio, você muda para uma terra onde você tem que fazer a cada minuto uma escolha. E quando você tem que fazer uma escolha, a única certeza que você tem, por exemplo, entre 10 possibilidades, é que se você escolheu uma, você perdeu 9. Nada garante a sua escolha, né? Então você tem que suportar arriscar. E suportar arriscar é muito complicado para muita gente. Muita gente prefere seguir uma ordem unida. Me permita, eu sei que eu estou dando respostas longas. Me interrompa se você quiser, a hora que você quiser. Imagina. Lembre-se que você é representante de todo mundo que está nos ouvindo, né? E, portanto, se isso não der certo, a responsabilidade é sua. Obrigado pela resposta. Como eu sou Terra 2, eu tento ser, eu assumo a responsabilidade. Tá legal. Então, mas eu queria dizer o seguinte, eu achei inacreditável, Zé Cláudio, que as empresas, tem vários empresários nos vendo, há poucos anos atrás, eu acho aflitos com o surgimento de Terra 2, obrigavam, por exemplo, seus funcionários a ver um filme, A Marcha do Imperador, que é como é que os pinguins saíram de uma parte do polo e iam até a outra parte do polo direitinho, como é que eles sabiam, como é que eles voltavam, colocando como ideal de organização da empresa você ser um bom pinguim. Eu achava Nossa. muito divertido isso. Eu acho divertido o exemplo, não acho divertido a prática, porque as consequências sobre as pessoas disso é nefasta. Tem outra coisa que também ocorreu, e uma vez eu me surpreendi, eu fui dar uma conferência, uma palestra em algum local, eu sei qual é o local, mas não quero falar, era uma coisa imensa, uma grande convenção, tinha umas 2.000, 3.000 pessoas, e me pediram para falar, na época de pós-modernidade, eu acho que eu não tinha cunhado ainda o conceito Terra 2, e falei. E logo depois de mim vinha aquele capitão do BOP, que era exatamente o avesso de tudo que eu tinha falado, e que entrou no palco mostrando as suas tatuagens, né, do BOP e tal, vira para aquela plateia que eu tinha acabado de pôr em questão todas as coisas que a gente está discutindo agora, vira para aquela plateia
e diz, qual é aquele grito de guerra? Coisa dada, como é que é? Ordem, Missão dada é missão cumprida. missão dada, e aquelas pessoas, e aquelas três pessoas assim, missão cumprida. Não é possível. Você sabe que eu tinha que ir embora? Eu voltei, eu falei, eu vou assistir isso. Eu assisti como um circo. Falei assim, não é possível que o ser humano prefira missão dada a missão cumprida ao exercício da sua singularidade, da sua liberdade, da sua criatividade. Então, tá aí um exemplo que eu vivi na pele. Não fiz tatuagem. E nesse sentido, Forbes, 10 em 10 eventos, eu acho que todos nós vamos, e o pessoal que fica com a gente também, acontece um negócio super interessante, que você vai no evento e o evento começa assim, o mundo mudou. E aí, quando o mundo mudou agora, a gente tem que fazer várias coisas novas. Mas ninguém consegue detalhar o que é o que o mundo mudou e por que o mundo mudou. E se de fato o mundo está mudando mesmo. Então, eu sinto que, assim, fazendo uma analogia, né, se a gente pudesse voltar para o passado, lá no século XVIII, por exemplo, né, e avisar as pessoas, imagina a gente voltando lá atrás, e se a gente pudesse avisar as pessoas, falar assim, olha, a sociedade vai mudar drasticamente, a partir de agora a razão passa a ser... E olha, e as pessoas estão chamando essa mudança de Peraí, Zé iluminismo. Cláudio, Então agora... deu uma falhinha técnica. Você perdeu a voz quando você falou, e a razão começa, aí teve um gap. Você podia retomar? A razão passa a ser determinante para as relações humanas. E algumas Tá? pessoas começaram a chamar isso de iluminismo, quer dizer. Então, voltando ao raciocínio, né? Como é que a gente... Imagina a gente voltando no tempo, voltando lá no século XVIII, se a gente pudesse avisar as pessoas, falar, olha, nós estamos passando por uma grande mudança, a partir de agora você vai perceber que a razão começa a ser a centralidade das relações sociais, dos laços sociais. Isso deveria parecer muito confuso para as pessoas na época, né? E agora a gente está vivendo uma outra inflexão, uma outra mudança, que é mais forte, até porque Terra 2 é bem diferente de Terra 1, né? E o que a gente teve no passado foram várias versões de Terra 1, se eu posso dizer assim. Né? Então, como é que a gente faz para as pessoas realmente entenderem que existe uma mudança em curso agora, já que é tão difícil da gente entender a magnitude da mudança? Primeiro, essa mudança que a gente está vivendo foi foi sentido, num primeiro momento, como uma coisa ótima, como agora eu não sou mais obrigado a comer o cardápio que me foi ordenado no restaurante. Então, no primeiro momento, foi ótimo, porque a vida passou a ser um grande buffet de oportunidades, como se fosse um buffet no restaurante. Mas muito rapidamente, Zé Cláudio, a angústia da falta de garantia na escolha fez com que as pessoas voltassem para trás. Nós ainda estamos vivendo um movimento de uma ação de marcha ré. A ação de marcha ré é um movimento reacionário, né? Reacionário, uma ação para trás. E em movimentos reacionários, tanto nas vidas das pessoas quanto nas empresas, porque há é vivido como um grande risco entre o sintoma conhecido e a novidade desconhecida, as pessoas preferem o sintoma conhecido. Sabe, Freud tinha notado isso e eu vejo isso a cada dia na clínica, por exemplo. As pessoas se agarram na sua neurose, tipo, não tira meu sim daqui não. As pessoas vêm para se tratar, mas a hora que vai tirar, existe um carinho muito especial, né, por aquela forma antiga de ser garantida no sintoma familiar, no sintoma empresarial, etc. Isso sempre ocorreu, por exemplo, para falar nas revoluções industriais, quando surge o tear, a máquina do tear, o pessoal que que tecia à mão, achou que ia perder o seu emprego. Aliás, achou com boa razão que ia perder o seu emprego, porque isso ia ocorrer. O que eles fizeram? Pegaram seus tamancos
que na França se chama sabot, e jogavam na máquina de tear para impedir que ela funcionasse. Faziam uma sabotagem. Então, nós temos sabotagens a cada grande movimento mundial, a grande mudança, você tem uma sabotagem. Agora, e teve sabotagem na passagem do cavalo para o carro, na passagem do tecelão para a máquina de tear, na passagem da vela para a luz elétrica. Agora, imagina na passagem do mundo, né, que a gente estava até pouco tempo atrás, para o mundo tecnológico. Imagina a passagem que a gente está vivendo na inteligência artificial, aonde as pessoas vão perder os empregos. Meus colegas médicos radiologistas, por exemplo, né? Um radiologista vai dizer, eu estou vendo aqui, sei lá, eu não tenho uma chapa aqui, sei lá, eu estou vendo aqui essa chapa e já vi 10 mil chapas de pulmão, eu já vi 50 mil chapas de pulmão. E o computador faz, né, como fazer fio-fio no nariz, né, assim, eu já vi 50 milhões, eu já vi 500 milhões de chapa de pulmão. Então, os computadores, naquilo que é cifrável, a inteligência artificial, não é bem computador é um nome metafórico. Perfeito. Ela põe em risco realmente os trabalhos da forma de ser. Mas ela abre outras perspectivas imensas. Só tem um probleminha. As perspectivas imensas que a inteligência artificial abre, né? Nós não temos competência para ocupar esses espaços. Então, nós vamos perder pessoas de uma competência e vamos perder muitas pessoas nessa competência. Vamos oferecer várias vagas, né, no mundo de inteligência artificial, mas só que as pessoas não estão prontas para viver essas várias vagas. Claro. Para ocupar essas vagas. Então, se nós não fizermos, por exemplo, está todo mundo agora em isolamento, todo mundo, mesmo quem não sabia, fez um Mobral, ou fez um Madurez, ou fez um supletivo, depende do nome que vocês quiserem da época, né? Um supletivo para saber ligar o computador, para entrar, como vários entraram hoje aqui, etc. Quem não sabia teve que aprender rapidamente, né? Perguntou para o filho, perguntou para sei lá quem, para poder aprender. Isso, nós estamos em escala agora planetária. Nós não temos que aprender só mexendo no computador, nós temos que aprender a ser uma contraparte dos avanços da inteligência artificial. E existe uma dificuldade imensa da nossa parte nesse mundo que se aproxima. Que se aproxima não, que nós já estamos nele. Perfeito. Fábio, eu não posso deixar de fazer uma pequena propaganda para quem está aqui e aproveitar para dizer que o LIT está aberto 30 dias para quem quiser aprender sobre blockchain, inteligência artificial, big data, computação em nuvem, etc. Tá? Fechei meu parênteses. Desculpa, não aguentei, pessoal. E como é que você entra no LIT? Você tem que termina a propaganda. lit.com.br, acessa, faz o cadastro super rápido, 30 dias gratuitos. Isso que você comentou agora, Forbes, no fundo, é um pouco da explicação de por que as pessoas têm medo de inovar? A explicação, inovar é terrível. Por quê? Desculpa. Me dei conta que eu falei com um tom assim, realmente, fundamentalmente terrível. Porque, quer dizer, Cláudio, a certeza, como eu falei antes, é um cobertor confortável, um edredom gostoso. Eu estou vendo você de manga de camisa, eu estou aqui de suéter, né? Você está no calor, eu estou no frio, eu estou no alto de uma montanha, 1.500 metros de altura. Coronavírus não sobe além de 700, eu acho. Mas então, eu estou, né? E a gente, e a certeza nos confortam. Mas a gente sabe que nos confortam porque nós todos sabemos que nós temos dúvidas, a começar sobre nós mesmos, o tempo inteiro a gente está duvidando. Aí, de repente, o que é inovação? Inovação é fazer sem um saber prévio. Porque fazer algo novo, se é algo que já existe, não é uma inovação. Pode ser uma melhoria, pode ser um aprimoramento, não confundamos.
aprimoramento, Terra 1 fez aprimoramentos incríveis. Do carro de Ford até a Ferrari existe mas não é uma inovação, é um aprimoramento. O iPhone é uma inovação, não é um aprimoramento. Depois do iPhone 8, 9, 10, 11 e tal, são aprimoramentos. Então, quando você inova, você não tem garantia nenhuma. E nós somos mais ou menos escravos da expectativa do outro sobre nós mesmos. Somos escravos da expectativa desde que a gente é pequenininho. E os pais sabem disso. Tanto que a primeira admoestação, para usar uma palavra em desuso, a primeira bronca que dá nos filhos é de dizer: você nem parece da família. Você foi achado numa lata de lixo, né? Não reconheço em você ser meu filho. Quer dizer, veja por que que é utilizado isso para dar um apavoramento numa criança, num adolescente, mas em adulto também. Você nem parece membro da nossa empresa. Essa é a sua forma de trabalhar, né? Quer dizer, então, o discurso não muda, o que muda é a expressão dele, mas está sempre aí. Existe um grande medo de que o outro não me reconheça. E para você inovar, tipo assim, se você me perguntasse qual é a lição número 1 para você poder inovar? Não esperar ser reconhecido. Se você quiser ser reconhecido, desiste, né? Vai para o exército, vai para a igreja, vai para algum mecanismo social de garantia, né? E esquece a inovação. E é Por muito quê? Mas arriscado. só pela falta de Oi? garantia? Só pela falta de garantia? Você suportar ser mal compreendido pelo outro é muito difícil. Todo mundo, muita gente está nos ouvindo, está com o filho em casa. Vou dar um exemplo banal. Aí a pessoa está aqui no nosso webinar, vira para o filho agora há pouco e diz: filhinho, a gente conversa depois, porque eu estou aqui numa call, estou aqui no webinar, estou aqui numa discussão, enfim. E o filho vira para o pai ou para a mãe e diz: eu não gosto de você. Isso é uma palavra mágica que filho tem. Tem contra pai, contra mãe, contra professor. Eu não gosto de você. A gente não suporta ouvir eu não gosto de você. E se a gente pudesse ouvir, seria tão melhor para filho, para funcionário, até para amigo. Quer dizer, eu não gosto de você é a primeira expressão que uma pessoa tem para poder dizer: eu esperava que você me desse alguma coisa, que você me completasse, você não me complementa, então eu não gosto de você. E a inovação, você tem que saber que o aplauso só virá depois de bastante tempo, em algumas vezes, depois da sua vida terminada para outras pessoas, né? Então você jamais fará alguma coisa inovadora se você estiver esperando reconhecimento. O Steve Jobs não foi fazer pesquisa de mercado para criar o iPhone. Aliás, ele falou bastante sobre isso, que ele não fez pesquisa porque não vinha daí a sua inovação. E para as pessoas que... Acho que a maior parte das pessoas que estão aqui com a gente agora são pessoas que viveram em Terra 1, foram educadas na escola e foram escolarizadas e foram educadas pela família e até pela escola também em Terra 1. São pessoas que criaram seus filhos, né, em parte ou no todo em Terra 1. São pessoas que amaram em relação em Terra 1. Então, existe um legado, vamos dizer assim, de como essas pessoas chegam nesse momento de transição que a gente até falou pouco, mas que se acelera pela questão da pandemia. Para essas pessoas é mais difícil de inovar ou essa talvez dificuldade de inovar seja um escudo para se justificar uma não inovação?
Olha, eu acho que existem várias possibilidades, não existe uma corrente só. Existem pessoas que estão cheias de Terra 1, porque Terra 1 é chata, Terra 1 é repetitiva. Terra 1 é masculina, no sentido de Terra 1. Vou até pegar isso por aí. Vamos pensar uma coisa mais simples, como é que a gente fazia de uma dicotomia em Terra 1 entre homem e mulher. Diferenças entre uma mulher. Primeiro, o homem gosta de ordem unida. A mulher detesta. Estou falando em Terra 1, hein, gente? Não estou falando atualmente na imensa variedade de opções de gênero, sexualidade, etc. Estou falando realmente de uma forma maniqueísta, né? Numa época onde, por exemplo, você era convidado para uma festa e a festa era de smoking, você fala, oba, legal, né? Não tem nem que pensar que roupa eu vou pôr. O homem pensa assim, legal, já põe o smoking e está tudo resolvido. E a mulher, se encontrar uma outra pessoa vestida como ela na festa, vai ter um ataque apoplético. Esta mulher da época de Terra 1. Então, o homem acha ótimo o grupo, a mulher acha ótima a diversidade, a singularidade. Você, anos atrás, elogiava alguém e dizia assim, você é do capeta, você é muito inteligente. O homem diz, ah, legal. Você é inteligente como Churchill. Ah, nem tanto, vai, eu não sou tanto. O cara ficava, né, inchado de ser tão inteligente como Churchill. Aí você pega uma mulher e diz assim, você é maravilhosa. Ela, claro, ela vai gostar. Naquela época ela não reclamava. Hoje em dia, se você falar isso, ela já vai reclamar porque por que você pegou o aspecto beleza. Mas enfim, estou falando em Terra 1. Então, você é maravilhosa. Ótimo. Você é maravilhosa com Sharon Stone. Aquela vagabunda que abriu as pernas naquele filme, na frente da câmera, que não vale nada, quer dizer, comparou, né, uma mulher, você se arrebenta. A mulher quer ser tratada uma a uma, o homem gosta de ser tratado em conjunto. Homem faz time de futebol, faz exército. Mulher, quando fez exército, cortou uma mama, né, as Amazonas. Quer dizer, mutilaram o próprio corpo feminino. Enfim, Terra 1 era um tempo chato, era um tempo masculino, era um tempo do universal, como eu já falei. Era um tempo ordenado, era um tempo correto, era um tempo certo. Então, pessoas... E enquanto Terra 2 é um tempo variado, múltiplo, flexível, etc. Então, em termos das classificações que a gente utilizava em Terra 1, Terra 2 é um tempo feminino. Então, as mulheres terão mais facilidades de habitar Terra 2 do que os homens. Os homens ainda vão dizer assim, não, eu entendi tudo que você está falando, mas é que você não viu a realidade da minha empresa. Porque se eu não mostrar resultado, como é que vai ficar? Porque o que importa é resultado. Você não está me garantindo nenhum resultado. Não é que eu seja assim, mas é a empresa que é assim. Mentira. Mentira. É porque ele é assim mesmo. Isso Está é se uma escudando. proteção? Isso é um Isso é uma escudo? proteção, está se escudando, atrás da empresa. Ele não quer os 50 anos de idade, quando ele chegou à presidência de uma empresa, e chegou, e claro, quem chegou à presidência de uma empresa aos 50 anos de idade foi com o método Terra 1, porque não existia Terra 2, então foi com o método Terra 1. Só que aí chegam para eles assim, agora tem uma tal de Terra 2, tem uma tal de pós-modernidade, globalização, é tudo diferente. Vai dizer, mas não é mesmo. Isso, essa Terra 2 não vai entrar aqui. Parece o Trump, que achava que o coronavírus não ia passar da muralha da China. Não, não vai entrar aqui, não vai entrar aqui de jeito nenhum. Vai entrar. Aliás, vai entrar na sua vida, homem de 50 anos que está nos ouvindo. Porque em Terra 2 você ganhou mais 50 anos. Então, se você se acha muito importante, que está no auge da carreira, tem mais 50 anos pela frente, né, para poder viver. Então, Zé Cláudio, eu estou abrindo
porque nós estamos conversando, então eu estou dando um aspecto Perfeito. mais coloquial e menos didático das coisas que eu estou dizendo. Mas então, a pessoa pode ter muito medo de errar um, a pessoa pode ter o oposto, assim, puxa, finalmente é a minha chance de fazer algo diferente, de fazer algo fora dos moldes. Eu não aguentava mais a tal da caixa. Tem algumas pessoas. Eu acho que, enfim, já tá bom dentro Não, legal. dos exemplos que Eu eu queria dei. aprofundar um pouco mais a questão de inovação. Existem, enfim, várias formas de inovar, várias formas de encarar a inovação. Eu vejo uma muito interessante, que é a conexão, o encadeamento entre curiosidade, criatividade, a geração da ideia e aí até chegar à inovação, né? E a colaboração é muito importante nesse conceito também. Então, a curiosidade eu entendo como Peraí, você falou curiosidade, criatividade, eu estou anotando. O que mais? curiosidade, criatividade, a ideia e a inovação. A curiosidade como um estoque de conhecimentos, de experiências, de vivências, um pouco de... O ideal para se ter um estoque de curiosidade grandes é acumular aquele conhecimento em T, né, onde você é profundo naquilo que você mais faz, mais se aprofundou, mais tem como atividade, mas tem uma vivência transversal tão forte. Né? A criatividade cerebral de conectar esses elementos, esse seu estoque de curiosidade, né? Mas a coragem de comunicar um insight. Ou seja, são duas coisas na criatividade. Né? Ter o insight, que vem do seu estoque de curiosidades, e ao mesmo tempo da coragem de propor. Né? Se você não tem coragem para propor, a criatividade, ou seja, aquele insight morreu. Né? Se você teve a coragem, você declara uma ideia, né, que é a proposta em si para se resolver um problema, para se, enfim, endereçar algo. Se essa solução é boa, ela é usada, ela gera algum tipo de valor econômico, não valor monetário, dinheiro, valor econômico no sentido mais amplo, você tem a inovação. Né? Curiosidade, criatividade, ideia, inovação. E se isso for feito em conjunto, colaborando, você potencializa o estoque de curiosidade e você potencializa a coragem de propor aquele insight como ideia. Como que você enxerga esse encadeamento dessas palavras, desses termos que eu usei em Terra 2? Olha, eu acho um pouco, eu diminuiria esses tempos. Por Curiosidade, quê? criatividade, ideia, inovação. Porque eu não sei se são, eu diria, eu pegaria curiosidade. O que é uma curiosidade? O cara que é curioso é um cara insatisfeito com aquilo que ele tá, com aquilo que ele tem. E aí eu concordo plenamente. A primeira coisa é que se você não for curioso, você não vai ser inovador, mas é nunca. E, por exemplo, um analista, que é o meu caso, eu sou psicanalista, eu tenho que ser curioso. Eu tenho que ser. Ninguém consegue fazer ninguém ser curioso. Mas se eu não fosse curioso, eu não poderia ser psicanalista. Ah, por exemplo, se uma pessoa chega para mim e diz assim, eu estou triste porque minha mãe morreu. Como analista, eu sou quase obrigado a dizer assim, e como é que é a morte de uma mãe? Quer dizer, você tem que ser curioso mesmo em coisas socialmente muito estabelecidas. Uhum. Mas é fato, eu não sei como é que cada pessoa vive uma morte, não é igual. É claro que a perda de uma mãe, socialmente, é uma coisa muito ruim. Mas me lembro de pessoas me fazendo relatos, né, que não eram exatamente muito ruins. Eu não vou repetir, mas a, a curiosidade é necessária. Um jornalista que não seja curioso, ele só vai escrever o jornal de ontem. Né? O jornalista também tem que ter curioso. Então, tem que ser curioso. Então, você tem que ser insatisfeito, você tem que estar insatisfeito nas respostas que você tem da vida. Gaston Bachelard, que é um dos grandes filósofos do século passado na França, falava que a pessoa deixa de ser um cientista no momento em que ele está preocupado mais com a resposta do que com perguntas. Aliás, eu espero que a nossa conversa aqui hoje
né? Não seja, tenha mais o aspecto de melhorar as dúvidas das pessoas do que de responder de uma Sem dúvida. forma que tire a curiosidade. Então, acho curiosidade é coisa fundamental. Sendo curioso, você descobre que você, vou falar da criatividade, é que eu juntaria criatividade com a ideia. Você descobre que, sendo curioso, você descobre que você tem que inventar certas respostas, porque as respostas mais essenciais na vida de uma pessoa não estão escritas. Quer ver um exemplo simples? Você diz para alguém, eu te amo. A pessoa pergunta por quê? Se você explica, dá briga. Se você explica, dá briga, né? É melhor não explicar nunca porque quando você diz eu te amo. Por que dá briga? Porque não existe uma resposta do porquê que você ama, né? Como falava Mário de Andrade, mas isso é uma outra questão. Mas, então, você tem que, da curiosidade vem a criatividade. Da criatividade, ok, tem uma ideia, a tal da ideia criativa, que surge do fato de não ter resposta pronta. Eu estou começando a gostar da sua tabela. E aí você vai ter que expô-la ao mundo, né? Porque você só inova na medida em que você traz isso para o mundo. Não adianta a pessoa ser gênio, eu sou o gênio compreendido, a figura do gênio compreendido, né? Isso é de um narcisismo desgraçado. Né? O que é gênio incompreendido? Eu não mostrei para você porque vocês não iam entender a grande proposta que eu tinha para a minha empresa. Ora, dá um tempo, né? Você não tinha grande proposta nenhuma, você não tem nem a coragem de trazer o que você queria falar. Então, para você trazer isso à frente da cena, à frente do palco, Zé Cláudio, é necessário você. Agora há pouco eu falei, é necessário você não esperar o aplauso a priori. Eu vou acrescentar mais uma coisa, seria a segunda coisa para você inovar. É necessário você suportar ser ridículo. É necessário você suportar ser ridículo. Fernando Pessoa fez uma poesia que todo mundo conhece, acredito eu, ou muita gente conhece, porque Maria Bethânia fez uma grande propaganda dessa poesia no Brasil, que é todas as cartas de amor são ridículas. E depois termina esse poema dizendo ridículo quem nunca escreveu uma carta de amor. Quer dizer, ridículo é aquele que não suporta ser ridículo. E quando é que a gente é ridículo, Zé Cláudio? Ora, a gente é ridículo quando a gente fala de alguma coisa que não está dentro do esperado do outro. É quando você chega para o seu irmão, por exemplo, e diz, olha, eu achei isso do capeta, eu vou fazer isso. Está ficando ridículo? E recomendo que você diga para ele, sempre fui. Ou não sou o suficiente ainda, mas chego lá. Entendeu? Quer dizer, tá aí, legal. Bom, eu estou vendo que eu estou me entusiasmando falar do ridículo. Então vou ser mais econômico. Mas o ridículo é muito bom, né? Porque o ridículo, se expor ao ridículo, no fundo, é muito da essência de ser original, de ser genuíno. É uma Não é a característica troco de forte de Terra nada 2. que isso é colocado, por exemplo, nos descobridores, né? É a possibilidade do ridículo. O professor Pardal, a foto do Einstein com o cabelo para fora, né? Agora, e a inovação tem que ser ridículo, quer dizer, imagina, Pedro Álvares Cabral não disse assim, me dê umas caravelas aí que eu vou descobrir uma nova rota e vou descobrir um país chamado Brasil. Quer dizer, isso não existe, né? Cristóvão Colombo, a mesma coisa, quer dizer, isso não existe. E para isso é necessário você ter coragem. Você falou de coragem, eu queria falar duas coisas nessa resposta. Então, uma já falei, é o ridículo. Outra coisa de inovação é coragem. Qual é o oposto da coragem, né, Cláudio? O medo. E o que está acontecendo na nossa vida hoje em dia? De onde é a nossa discussão hoje, inovação e medo? Aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando nós éramos pequenos, a gente tinha medo. Medo do escuro, medo do barulho, medo de papai e mamãe não estarem da gente. A gente tinha medo. Eles diziam para a gente, quando você crescer, você vai ser corajoso, você não vai ter medo. Eu acho que nos enganaram, porque a gente cresceu
E agora dizem para a gente ter medo, a gente tem que ter medo de tudo. Medo do coronavírus, medo de tudo, né? Quer dizer, medo do céu, medo da sexualidade, medo do ladrão, medo virou uma virtude. Isso é um debate filosófico interessante, se medo é virtude ou é vício. Enfim, ele era vício quando a gente nasceu, hoje em dia ele é virtude. E a coragem o que é? A coragem vem da possibilidade de se expor, de correr o risco. Eu não estou dizendo para ninguém correr o risco frente ao coronavírus, evidentemente. Quer dizer, eu faço um parênteses rápido para isso. Mas eu estou falando da coragem de não ser aplaudido pelos deuses. A coragem tem a ver com o entusiasmo. O entusiasmo era uma sensação que os gregos tinham de ir à frente sem saber se estariam protegidos ou não. Eu ia falar a etimologia da palavra, mas não vou falar não. Acho que as duas coisas são importantes. Coragem e ridículo. E não ter medo do ridículo. Muito interessante. Eu vou começar a entrar nas perguntas, e aí vou pegar as primeiras perguntas mais ligadas à inovação, depois, se der tempo, a gente vai umas perguntas um pouco mais amplas, né? Nós temos mais o quê? 15 minutos? Isso, a gente tem 15 minutos, então a gente está exatamente onde a gente gostaria de estar. São muito legais aqui no chat, mas tem a Cristiane, ela fala como lidar com medo frente à Terra 2, né, ou inovação. Né, e ela assumir a vulnerabilidade é uma característica em Terra 2? Então são duas perguntas aqui que podem talvez ser relacionadas. Acho que a nossa função desse nosso webinar, quando eu fiz o programa, que o Terra 2, a intenção era a mesma, eu virei para o pessoal da TV Cultura e disse, nós temos que fazer um programa de televisão para as pessoas não ficarem tão apavoradas com Terra 2 e descobrirem que é bem mais legal, bem mais interessante você embarcar no seu tempo do que ficar tentando trabalhar o novo tempo com soluções do tempo anterior. Então, na medida em que você diminui essa ansiedade paralisante que as pessoas estão frente às mudanças de Terra 2 e você mostra diversas perspectivas, as pessoas vão começar a descobrir que o prazer de viver em Terra 2 é maior que o prazer de viver em Terra 1. O que me autoriza a dizer isso? Eu não sou moralista, então não tenho, a priori, é estranho dizer o prazer é maior aqui e lá. Mas o que me autoriza a dizer isso é que a estrutura humana, a maior felicidade da pessoa é quando ela sai do lugar comum. Imagina uma pessoa que tem um momento de grande felicidade. Esse momento de grande felicidade, a primeira pergunta que ela faz é: mas isso será que está acontecendo comigo mesmo? Porque sai do lugar comum da vida dela, né? Felicidade não é um acúmulo de valores e que você merece. Eu já brinquei no trabalho que felicidade não é bem que se mereça. Por quê? Felicidade é uma... como diz o amigo, não é meu amigo, enfim, eu conheço, mas é um amigo, o George Agamben, não é nada mais chato ser gostado por uma mulher que você merece. Eu adoro essa frase dele. Eu escrevi um artigo com um pouco nessa inspiração. Porque tudo aquilo que você ganha por merecimento é da ordem da necessidade. E a felicidade é da ordem do desejo, do surpreendente, do equívoco, do novo, do transgressor. Não do transgressor no mau sentido, no sentido perverso, mas daquilo que de repente, sei lá, você faz um gol fantástico, o Pelé faz um gol fantástico, né? E aquilo é uma coisa estranha, tão estranha que ele chama
que ele chama a si mesmo em terceira pessoa, porque aquilo não foi o Edson que fez, foi o Pelé. Então, de certa maneira, Terra 2 é cheio desses momentos aonde a angústia, e eu acho que com isso eu queria terminar essa minha resposta para a Cristiane. Cristiane, as pessoas acham que é bom viver sem angústia. Eu vou dizer que isso é impossível. O ser humano tem na base dele a angústia porque a existência dele precedeu a essência. Mas a angústia é igual ao colesterol, Cristiane. Tipo assim, você tem o colesterol ruim e o colesterol bom. Você também tem angústia ruim e angústia boa. A angústia não é eu tenho angústia e vou ficar sem angústia. É uma angústia paralisante, uma angústia chata, uma angústia depressiva, uma angústia irritável. Essa é o colesterol ruim. Eu transformo isso numa angústia criativa, flexível, curiosa, como o Zé Cláudio falou agora há pouco, né? Inquieta. E nesse momento você descobre que é muito mais prazeroso, é muito mais feliz para uma pessoa suportar essa angústia do novo e da falta de garantia do que o prazer conhecido e o velho prazer da vida merecida. Então, será o prazer que vai fazer a gente mudar de época e não obrigatoriedade. Pronto. A Neide tem uma pergunta muito interessante, que é uma pergunta que eu ia te fazer. Neide? Neide, tá. Ela pergunta De de que repente ela forma que a vai ver se quarentena... alguém chegou da Inglaterra. Ela pergunta de que forma a quarentena vai impactar a Terra 2? Ô, Neide, de que forma a quarentena vai impactar a Terra 2? Eu acho que essa quarentena... eu acho que Terra 2, já falei agora há pouco, Terra 2 começou nos anos 80, nos anos 90, no início do século, nós já estávamos vivendo em Terra 2, só que nós não queríamos viver em Terra 2, nós não sabíamos que estávamos vivendo em Terra 2. A gente estava querendo buscar ainda Terra 1. Os políticos, então, uma desgraça total e absoluta, porque os políticos pensavam e fizeram políticas locais quando o mundo era global. Agora há pouco eu brinquei dizendo que o Trump achava que a muralha da China ia proibir o coronavírus de atravessá-la, né? Eu estava fazendo alusão a esse aspecto, que nós não percebemos que nós já éramos completamente integrados, interligados, interdependentes, todos nós, todos os bilhões de homens, de mulheres, são rigorosamente interdependentes. A pandemia do coronavírus veio, a meu ver, pôr um holofote sobre essa mudança. Eu acredito que essa data, 2020, vai ficar marcado como uma nova época para a espécie humana. Berlim, a queda do Muro de Berlim, dia 9 de novembro de 1989, foi para Eric Hobsbawm a mudança de um regime. A queda do Muro de Berlim foi a quebra da Guerra Fria, foi o final de uma concepção marxista do mundo, foi o final de um comunismo tal como ele era exercido na União Soviética, foi o final da União Soviética. E Hobsbawm dizia, aqui começa o século XXI. Eu diria, parodiando Eric Hobsbawm, aqui começa um novo momento da humanidade, muito mais importante do que a queda do Muro de Berlim, que não mudou uma maneira de viver. Aqui vai mudar a maneira de viver. E vai mudar a maneira de viver que a gente estava apavorado de abraçar e que agora o coronavírus nos obrigou a fazer várias formas de viver no mundo horizontal, a começar do uso da tecnologia, da conversa com ela, tal como nós estamos fazendo, e descobrir que dá para fazer aquilo de uma outra maneira e pensando bem, até que é legal. Tem muita gente que eu estou ouvindo dizer assim, sabe que até que esse isolamento não é uma má ideia, sabe que até que eu estou descobrindo que algumas coisas que eu não sabia que dá para fazer, ler um livro, estar com família, até que eu não detesto tanto estar em família como
como eu pensei, até, enfim, tem um monte de atéis que eu tenho escutado, e que eu acho que nós todos temos escutado, eu acho que cada vamos escutar mais, e que vai levar a gente a habitar uma nova época que não será, e aí eu termino essa resposta para Neide, uma nova época que não será uma época prioritariamente do equilíbrio com a natureza. Alguns acham isso. Tipo assim, estamos num casulo, vamos comer o nosso casulo, sairemos como borboletas sobrevoando as nossas dificuldades. Eu acho bonito, mas acho antigo, acho ultrapassado. A tal da biomimética, né? Acho que isso os gregos fizeram melhor do que biomimética, fizeram isso há 2.800 anos. Então, alguns vão tentar sair da biomimética, porque acham que a gente se afastou da natureza, outros vão tentar sair da religiosa, achando que foram os deuses que nos mandaram castigos terríveis através do coronavírus, que é um aviso dos pecados humanos que nós andamos fazendo. Outros vão pensar que a gente se afastou da ciência e da razão. Eu estou recuperando os períodos éticos, né, nesse exemplo que eu estou dando. Claro. E eu acho que prioritariamente o que a gente vai ter que fazer, Neide, é se equilibrar com o intangível. O coronavírus, ele nos é, num primeiro momento, intangível, espero que ele deixe de ser, que tenha uma vacina, na hora que tiver uma vacina não será mais intangível, mas o mundo é intangível. Com coronavírus ou sem coronavírus, o laço social na pós-modernidade, o laço social a dois, tem algo que Lacan chamou de real, que é um intangível, e a gente vai ter que viver um mundo incompleto. Esse mundo incompleto vai nos exigir uma nova postura, postura essa que a gente está ensaiando esses dias aqui, mas que terá que ser uma nova forma de viver, sobre a qual o Zé Carlos já me fez falar as qualidades, então não vou repetir, mas são aquelas qualidades que eu falei de Terra 2 há um tempo atrás nessa nossa conversa. Forbes, para a gente encerrar, a gente tem 5 minutos, tem várias perguntas super interessantes que a gente pode incorporar nos próximos webinars. A pergunta é, todos nós que estamos aqui, nesse webinar reunidos, todos nós, independente da nossa geração, da nossa criação, da nossa história de vida, independente da organização onde a gente esteja, independente do ambiente que a gente esteja, todos nós somos capazes de inovar? Sinto dizer que todos somos capazes de inovar. Que medo, né? Sinto dizer que não só nós somos capazes de inovar, como nós temos que inovar. Só que não vamos misturar, né, a quase necessidade de inovação, que fica mais evidente, como eu tentei falar nesse nosso webinar. Fica mais evidente em Terra 2, porque sendo um movimento não padronizado, fica mais evidente os nossos buracos. Então, nós temos que inovar. Então, inovação é quase da mesma maneira que a gente tem que tomar água, a gente tem que inovar. Faz parte da estrutura humana. Agora, normalmente, é claro, a pessoa acha que inovação é ser Salvador Dalí, ser Jorge Amado, ser Einstein. Inovação todo mundo vai ter, talento nem tanto. Aí é uma outra discussão para um outro webinar, né? Quer dizer, a gente pode se deparar, a gente pode pegar uma pessoa e deparar e fazê-la. Existem meios de fazer uma pessoa se deparar com uma necessidade de inovar. Agora, fazer uma pessoa ter talento, aí é uma outra história, quem tiver a resposta adoraria ouvir. Excelente. Pessoal, Jorge Forbes, acho que um dos maiores pensadores do Brasil. Acho que foi sensacional, Forbes. Obrigado por esse bate-papo. Obrigado a você e a todos que estarem acompanhando. Os próximos silenciosamente, mas com calor que deu para sentir aqui. Os próximos temas são imperdíveis. A gente vai ter no dia 30/4, daqui a uma semana, então, por que estamos vivendo a maior revolução da humanidade dos últimos 2.800 anos, como sairemos daqui para frente, como seremos daqui para frente. Então, a gente vai detalhar algumas coisas do que a gente comentou aqui. No dia 6 de maio, na terça-feira, ou seja, daqui a 15 dias aproximadamente, a gente vai falar o líder que eu era, já era.
Então, esse vai ser super interessante, obviamente focando um pouco no aspecto de liderança. E do dia 14 de maio, esse nosso bate-papo vai ser as perguntas que eu gostaria de fazer sobre nascimento, educação, adolescência, trabalho, mulher, família, amor e morte. Ou seja, Quem vai responder tudo isso, hein? O meu papel, ainda bem que é só perguntar, né, Forbes? Não é Tá responder. bom. E obrigado, Forbes, de novo. Obrigado a todos vocês por nos acompanharem nessa última 1h30, 1h30. É um prazer imenso. Espero vocês nos próximos. Obrigado, Forbes, de novo. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado.